E aí, galera, tudo tranquilo? Professor Gilbert na área, tá? Hoje é dia 4 de junho, estamos num momento super importante para a sua aprovação. Hoje a gente está fazendo o nosso aulão Faca na Caveira. Esse é o aulão para detonar o concorrente e acertar todas as questões da prova de atualidades. Eu já vim preparado, ó. Trouxe a minha luva, vou dar na cara do concorrente. Eu tô com pena do seu concorrente. Você vai destruir, gabaritar a prova do início ao fim, tá? Eu tô contigo. A gente vai trabalhar junto nesse processo. Ó, hoje trouxe umas questõezinhas, a gente vai responder, a gente vai relembrar das aulas anteriores, as videoaulas que vocês já assistiram, aquele PDFzinho lindo, maravilhoso que você também já deu uma geral, e em cima disso eu vou respondendo e comentando as questões. Belezinha, gente? Vamos começar? Vai lá, de olho na tela. Questão de número 1. Atualmente, se fala muito sobre o possível impeachment da presidente da República. Quem pode fazer o pedido de impeachment? Letra A, somente os deputados federais. Letra B, qualquer cidadão. Letra C, somente o presidente da Câmara. Ou letra D, somente o presidente do Senado. Eis a nossa resposta. Letra B, qualquer cidadão pode pedir o impeachment do seu líder de Estado. Você, cidadão, deu o mandato ao presidente. E você, cidadão, pode tirar o mandato do presidente. Sobretudo se o presidente estiver praticando a improbidade administrativa, ou seja, roubalheira. Quando eu falo impeachment, é bom que a gente entenda o seu significado. A palavra impeachment é uma palavra da língua britânica. Impeachment significa impedimento. Você vai impedir o presidente eleito de promover a conclusão do seu mandato. Pessoal, quando eu falo de impeachment, nós temos um caso de impeachment super famoso, que é o impeachment do ex-presidente norte-americano Richard Nixon. Ele foi submetido ao impeachment porque tentava se reeleger e tentou espionar o seu candidato de oposição. Isso é uma improbidade administrativa e ele acabou sendo impedido de concluir o mandato. No Brasil, nós nos deparamos com o impedimento do ex-presidente, hoje senador, Fernando Collor de Mello. A gente falou sobre o impedimento de Fernando Collor de Mello em aulas anteriores. E na atualidade, a gente está vendo aí acontecer o processo de impedimento da então presidente Dilma Rousseff. A presidente Dilma foi eleita por voto direto. Ela recebeu 54 milhões de votos, ou seja, a maioria dos eleitores votou nela, assim, uma eleição muito acirrada, disputada entre ela e Aécio Neves, mas quem acaba vencendo o pleito eleitoral é a presidente Dilma. E ela está sendo submetida ao impeachment porque a Câmara de Deputados entendeu que ela fez pedaladas fiscais e que as pedaladas fiscais caracterizam a improbidade administrativa. Inclusive, esse termo foi um termo bastante utilizado pela mídia. E você precisa saber o que é uma pedalada fiscal. O que é uma pedalada fiscal? A presidente Dilma fez empréstimos para manter em funcionamento os programas sociais do governo. E esses empréstimos não foram autorizados pelo Congresso. No meu entendimento, isso é minha mera opinião, tá, pessoal? A pedalada fiscal não é motivo para se fazer a improbidade administrativa. Sobretudo porque se você fizer o impedimento da presidente por uma pedalada fiscal, então você se prepara para fazer o impedimento do vice, porque o vice-presidente também, ó, assinou as pedaladas fiscais. Professor, vamos analisar como é que seria a situação do Brasil. Presidente Dilma impedida. Quem assume? Michel Temer, o vice-presidente, que inclusive é do PMDB. Você está acompanhando a crise que acontece hoje dentro do PMDB. Sobretudo porque um senador, um ex-senador chamado Sérgio Machado, ele era senador pelo estado do Ceará, ele, no transcorrer aí da semana passada, ele soltou algumas gravações que ele teria conquistado através de uma, tipo, delação premiada, que é também um tema que, de repente, vai aparecer na tua prova, tá? Mas a gente vai falar sobre isso aí mais para frente. E ele, nos áudios, colocou numa situação complicada Renan Calheiros, presidente do Senado, colocou numa situação complicadíssima um dos caciques da política brasileira, um cara chamado José Sarney, e, sobretudo, coloca em xeque, em dúvida, a governabilidade da gestão do PMDB.
Porque se o PT está mergulhado na corrupção, o PMDB também está. Então imagina, eu impeço a presidente Dilma de concluir o mandato. Vem o Temer, eu faço o impedimento do Temer. Vem Renan Calheiros, mais queimado do que carvão. Eu vou suspender o Renan Calheiros. Quem é que assume? Quem é que assume? Valdir Maranhão. Já pensou que coisa fantástica? Para quem não se recorda, o Valdir Maranhão foi o rapaz que assumiu a Câmara de Deputados após a saída do Eduardo Cunha, ou seja, Deus nos acunha, diga-se de passagem. O Valdir Maranhão foi aquele rapaz que cancelou a votação da Câmara de Deputados e depois descancelou. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso na história do nosso país. Percebo que nós estamos em maus lençóis, né? Eu até acredito que a presidente Dilma perdeu governabilidade, que o Michel Temer vai perder governabilidade e mais cedo ou mais tarde o nosso país tende a ter um processo eleitoral, tipo aquela tese das eleições gerais. A situação que está acontecendo hoje me faz imaginar que o país seja conduzido a isso. Mas eu não sou a mãe de Ná para adivinhar nada e a gente vai esperar os acontecimentos para ter noção do que de fato virá a ocorrer no nosso país, tá certo? Pessoal, primeira questão, tu vai marcar letra B de bola. Vamos à nossa questão de número 2. A questão número 2 diz assim, ó. Muito se fala atualmente da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, algo que ocorreu no início da década de 90 com o presidente Fernando Collor de Mello. Sobre estas duas figuras públicas, é correto afirmar, Dilma e Collor, letra A, alcançaram um índice de rejeição nas pesquisas superior a 2/3 do total dos entrevistados. Letra B, chegaram ao poder através do voto indireto. Letra C, estavam em seu segundo mandato eletivo. Letra D, foram eleitos pelo mesmo partido político. Pessoal, vamos lá, tá? Por partes. Letra A, alcançaram um alto índice de rejeição nas pesquisas. Isso é verdade. Tu vai marcar aí letra A. Nunca dois presidentes tiveram uma popularidade tão baixa como Collor e Dilma. A popularidade de Collor, ela era baixíssima, a popularidade de Dilma também. Inclusive, nós vivemos e vimos isso, né? A grande maioria da população brasileira não aprovava a gestão construída pela presidente Dilma Rousseff. Vamos à letra B. Chegaram ao poder através do voto indireto. Completamente errada. Collor foi eleito pelo povo. Dilma foi eleita pelo povo. Letra C. Estavam em seu segundo mandato eletivo. Não. Collor estava no primeiro mandato. Inclusive, na época de Collor, não existia reeleição. Dilma, sim, estava no segundo mandato. Letra D. Foram eleitos pelo mesmo partido político. Também não. O Collor era do PRN, Partido da Renovação Nacional. E a Dilma é do PT, perda total. Ou seja, é Partido dos Trabalhadores, diga-se de passagem, né? Que saiu destruído, sobretudo pela corrupção. Confesso que eu sempre gostei da gestão vermelha, sobretudo porque ela tem um perfil popular. Mas também me decepcionei quando vi o antro de corrupção existente dentro do Partido dos Trabalhadores. Não só dentro do Partido dos Trabalhadores, mas como os grandes partidos da política brasileira, financiados por empreiteiras como Odebrecht, Andrade Gutierrez, enfim, as grandes vítimas de toda essa situação que o país vive somos nós, o povo. Mas a gente está fazendo a nossa parte. A gente está aqui estudando, correndo atrás, na perspectiva de dar a volta por cima. Não é isso? E a gente está numa batalha. A batalha é, ó, vamos detonar o nosso concorrente, beleza? Essa é a hora da gente passar. Esse concurso é o nosso. Vamos à próxima questão? Vai lá, me acompanha. De olho na tela. Tu vai para a questão de número 3. As datas constantes na questão reportam-se ao ano de 2015. Em meio às dificuldades políticas e econômicas, o Brasil teve a sua nota de crédito rebaixada em 9 de setembro pela agência Standard & Poor's. Com isso, o país entra em grau especulativo negativo. A nota caiu de BBB- para BB+. Pessoal, essa questão é de 2015, mas a gente está em 2016. De setembro de 2015 a junho de 2016,
muitas coisas ocorreram. Essa agência rebaixou o Brasil 3 vezes, porque duvida da capacidade de pagamento do nosso país pagar suas dívidas. Professor, ela está certa ou está errada? Seu país está em crise. O Brasil vive a pior crise da sua história. O desemprego aumenta, fábricas estão fechando, espaços disponibilizados para locação estão com aquela placa aluga-se há tempos. O país não vive uma situação econômica estável. Isso não é novidade para ninguém. O nosso país está em crise. Agora, o que eu posso lhe dizer? Essa agência, ela já errou. Ela não é perfeita, não é Deus. Essa agência foi a mesma agência que em 2007 disse que a economia norte-americana era estável. Em 2008 você tem a crise da construção civil norte-americana. A economia norte-americana entrou em colapso. Agora, uma coisa é certa, eles erraram feio em 2007, 2008, e eu acredito que eles tenham revisto os protocolos para analisar países. O que é que eu posso lhe dizer? O país está em crise, essa crise não é uma crise de resolução rápida, a gente deve levar alguns anos para conseguir a nossa recuperação a preço da exploração do povo. Ou seja, eu acredito que essa agência não esteja de todo ou completamente errada. Até porque nós que somos brasileiros, nós estamos vivendo a crise e convivendo com ela diariamente, tá? Então vamos lá. Sobre as consequências desse rebaixamento, é correto afirmar que dentre elas, letra A, ocorre a diminuição da participação do país no comércio internacional, pois muitos exportadores deixam de exportar mercadorias para o Brasil por receio de calote. Letra B, aumentam as dificuldades do país, principalmente em regiões e países onde estão estabelecidas as sedes das empresas multinacionais que atuam no Brasil. Letra C, os investimentos podem ser afetados, fazendo com que as empresas enfrentem dificuldades financeiras, o que afeta o emprego e a renda do trabalhador. Letra D, aumentam os problemas diplomáticos do Brasil com os principais organismos econômicos financeiros, como o FMI e Banco Mundial. Letra E, surgem dificuldades para os governos federal e estaduais desenvolverem mecanismos de financiamento estatal sem recorrer às pedaladas fiscais. Qual é a nossa resposta? Falei para me ouvir? Exatamente, ó, de olho na tua telinha. Letra C. Os investimentos podem ser afetados, fazendo com que as empresas enfrentem dificuldades financeiras, o que afeta o emprego e a renda do trabalhador. Vamos fazer o seguinte: tu é um mega investidor internacional. O estágio que o capitalismo atingiu hoje é marcado pela internacionalização do capital. Tu pode investir no Brasil sem nunca nem ter pisado aqui. E para fazer teus investimentos, tu vai pesquisar, estudar, tu vai ver o que é que essas agências que tratam da estabilidade econômica de países têm a dizer dos países que você pode jogar a tua grana. E de repente tu vê o Brasil sendo rebaixado, rebaixado, rebaixado. Me seja sincero, você vai injetar dinheiro no país? Não. Se você tem dinheiro aqui, você tira o seu capital. E isso prejudica os investimentos, gera desemprego. Inclusive, nós estamos vivendo hoje uma altíssima taxa de desemprego. Você quer dizer para mim que essa agência estava completamente errada? Não estava. Nós estamos vivendo no couro, literalmente, o que acontece hoje com a economia do nosso país. Beleza? Terceira questão, tu vai marcar letra C de coração. Coração alado e apaixonado. Tá vendo como eu tô romântico hoje? Lindo, né não? Vamos na sequência? Ó, quarta questão. Ei, queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aí para a galera do WhatsApp, viu? Essa semana, a semana foi a maior correria do planeta, do universo, das galáxias. Eu não tive tempo nem para pensar, nem respirar. Eu respirei essa semana direito. Mas aí, na próxima semana, eu já vou mandar umas questõezinhas para que a gente possa ir respondendo naquele horário da madrugada, que é o quarto turno da gente. Beleza, galera? Ó, vai lá, de olho na tela. Quarta questão. O Marco Civil da Internet define regras mais claras a respeito dos direitos e deveres e princípios para o uso da rede no Brasil. Instituída no ano de 2014, o marco é um avanço na legislação que trata sobre a rede mundial de computadores. Qual dos itens representa um avanço do Marco Civil da Internet? Letra A. Os pacotes de dados podem ser diferenciados e cobrando mais, por exemplo, de quem acessa vídeos. Pessoal, quem assistiu a aula passada sabe que isso é errado. A nossa aula direciona você para a questão correta.
É justamente o contrário. Inclusive, a gente viu uma briga agora da presidente Dilma, antes de ser impedida, travando essa ideia, esse projeto das empresas que nos vendem a internet banda larga. Eles queriam cobrar por pacotes de dados. E a presidente disse não. Ela acabou gerando problema com essas empresas, tá? A letra A é falsa. Letra B. As comunicações passam a não ser sigilosas, podendo ser consultadas a qualquer tempo por qualquer pessoa. Isso é a casa de mãe Joana, né? Para qualquer pessoa pegar suas informações, tipo, acessar teu e-mail para saber com quem é que tu está falando, não pode, tá errado. Letra C. Os provedores podem tirar do ar vídeos, textos, imagens a qualquer tempo sem precisar de eliminar da justiça. Não necessariamente, viu? Letra D. A qualidade e velocidade do acesso pode ser alterada de acordo com a renda ou localização do usuário na internet. Não pode, pessoal, equivocada também. Letra E, nossa resposta. A inviolabilidade da intimidade da vida privada fica assegurada, podendo o usuário ser indenizado em caso de violação. Aí você lembra da lei Carolina Dickmann. Lembra da Carolina Dickmann, aquela atriz? Que ela tinha um computador, aí mandou o computador para manutenção, os caras pegaram umas fotos íntimas dela e soltaram na rede. Isso originou uma lei que levou o nome da atriz, a Lei Carolina Dickmann. Não pode. Se você tiver sua intimidade violada, você pode ser beneficiado com algum tipo de indenização através do Marco Civil. A quarta questão, tu vai marcar letra E de especial. Belezinha? Vamos para a quinta? Essa quinta é um tema quente também, tá? Vai lá, de olho na tela. As manifestações ocorridas em junho de 2013 tiveram como estopim a reivindicação. Pessoal, essas manifestações de junho, elas também são chamadas de jornadas de junho. Tu deve se recordar disso. O que é que foram as jornadas de junho? Em 2013, nós tivemos inúmeros acontecimentos de peso aqui no nosso país. Vamos ver se a gente se recorda quais foram esses acontecimentos? Ó, repara, tá? No ano de 2013, uma figura muito ilustre veio ao Brasil. Eu estou falando de quem? Exatamente. Eu estou falando do Papa Francisco. Recém-possado Papa Francisco vem ao Brasil. Professor, por que ele vem ao Brasil? Porque ele tem que vir ao Brasil. O Brasil é o país do mundo que proporcionalmente mais tem católicos. A maior parte da população brasileira é católica. O último censo religioso feito pelo IBGE, esse censo foi feito em 2010, tá? Há 6 anos. As pessoas que foram entrevistadas, 75% das pessoas disseram: eu sou católico. Então, a proporção de católicos no nosso país é uma proporção muito grande. Daí o Papa vem aqui. Naquele momento foi realizado um evento internacional da igreja, que foi a Jornada Mundial da Juventude, lá no Rio de Janeiro. E naquele momento o Papa veio e aproveitou para se apresentar aí para a população brasileira. Professor, o que é a vinda do Papa? Um ensaio para um grande evento que está prestes a acontecer. Em 2013, nós vamos ter uma Copa, que é a Copa das Confederações. Um ensaio para a Copa do Mundo de Futebol. E em junho de 2013, lá em São Paulo, começa uma série de manifestações cujo objetivo era reduzir o preço da passagem, ou seja, dos transportes públicos. São Paulo estava querendo aumentar o preço dos transportes públicos em 20 centavos. Pessoal, quando eu falo de transportes públicos em São Paulo, eu estou falando de quê? Eu estou falando de trem, eu estou falando de metrô, eu estou falando de ônibus. E essas manifestações elas foram crescendo, elas foram se fortalecendo. O grande meio de comunicação utilizado pelos manifestantes eram as redes sociais. Naquele momento, eu levo milhares de pessoas às ruas de São Paulo para lutar em prol de um transporte público de melhor qualidade e, sobretudo, um transporte público barato. Só que quando o povo vai às ruas, outros anseios surgem. O povo brasileiro começou a questionar os gastos elevados para a execução da Copa do Mundo de Futebol. Engraçado, né? Quando o presidente Lula conseguiu trazer a Copa e a Olimpíada para cá, a população brasileira adorou. Foi festa. Mais de 85% da população aprovava a realização da Copa do Mundo aqui. Mas quando a Copa estava prestes a ser realizada, existia já uma certa aversão. Aí você pergunta por quê? Porque o governo disse que o custo para a execução da Copa seria uma parceria público-privada. Só que tem um problema.
O grande problema foi que, pessoal, tu está vivendo uma crise internacional, o investidor estrangeiro não veio, o Brasil assumiu a responsa e teve que bancar a Copa. Os estádios foram muito caros, as obras superfaturadas, atrasaram e o povo brasileiro joga um pacote de mágoas no ventilador. O povo brasileiro vai às ruas dizendo: não queremos estádios, queremos escola. Lembra disso? Os nossos heróis não são jogadores. Os nossos heróis são os professores. Aí, super Gilber, né? Os nossos heróis são os professores. Eu quero a mobilidade urbana, eu quero uma saúde de qualidade, eu quero um transporte efetivo. O povo brasileiro queria a idoneidade, a seriedade dos políticos. Essa é a parte mais difícil de se conseguir, porque o resto tudo é fácil, tá? O povo brasileiro vai às ruas se manifestar. Essas manifestações são chamadas de Jornadas de Junho. Entraram para a história com o nome de Jornadas de Junho. As imagens nós temos lá, o Congresso todo tomado por manifestantes, tá? Vamos lá, de novo, na nossa questão. As manifestações ocorridas em junho de 2013 tiveram como estopim a reivindicação: A, para o impeachment da presidente Dilma; B, por melhorias no acesso à internet e novas tecnologias; C, por melhorias no transporte público associado ao não aumento no valor das passagens. Olha aí nossa resposta. Letra C de coração. D, por diminuição na conta de energia elétrica, considerada abusiva. Ou letra E, da continuidade da isenção do IPI para a compra de carros. Pessoal, o povo brasileiro foi para as ruas em 2013 com o start. E o início foi os transportes públicos e o aumento em 20 centavos das passagens de ônibus, tá? Tu vai marcar aí letra C de coração, é a nossa resposta. Me fala a verdade, fácil ou difícil? Para você é fácil, né? Sua prova, ela será assim. As suas questões, elas vêm nesse padrão. Tome essa linha de raciocínio, esses temas que estão aparecendo nos vídeos como referência, porque sua prova vai vir baseada nesses pontos. Belezinha, galera? Vamos para a próxima? Olha aqui, ó. Lembre-se que o seu concorrente, ó, ele vai ser espancado por você. Faz o seguinte, é só uma questão, para você não ostentar tanto. Se é uma questão para dizer, ó, bicho, eu vou errar uma questão da prova, só para lhe ajudar, para não ficar sem graça. Para você ter a pequena esperança, meu querido concorrente, que você vai passar. Mas você não vai passar, porque a vaga é minha. Minha não, é sua, né? Isso é você falando. Beleza, gente? Tô brincando, tá? Ó, vai lá. Vai para a questão de número 6. Ei, questão quente, viu? Muito quente, cara. Muito quente mesmo. Vamos ver se tu acertava. A sexta questão diz assim, ó. De olho na tela. A proposta de emenda constitucional número 66, a chamada PEC das domésticas, equipara os direitos trabalhistas dos empregados domésticos aos dos trabalhadores formais. A PEC traz como avanço a empregados domésticos a garantia de qual item abaixo? Letra A, o adicional de insalubridade. Letra B, a jornada de trabalho de 20 horas semanais. Letra C, as férias facultativas. Letra D, o direito ao FGTS. Ou letra E, o descanso não remunerado, de preferência na segunda-feira. Como você está vendo, nossa resposta aí, ó, é letra D, do direito ao FGTS. A PEC das domésticas também, gente, é uma sacada interessante. Repara, quem tem uma empregada doméstica em casa, não tem uma empregada doméstica, tem um escravo. Tinha um escravo. A PEC das domésticas, ela foi criada para romper com essa perspectiva escravocrata ainda existente no Brasil. Professor, a escravidão foi abolida em 13 de maio de 1888. Não existe mais escravidão. Aí é que você se engana. Vou dar uma geral na escravidão. Até hoje, meus queridos, existe escravidão no Brasil. Existe aquilo que a Justiça do Trabalho chama de escravidão presumida. Professor, o que é escravidão presumida? Por exemplo, eu vou te contratar para ir trabalhar numa carvoaria lá no norte do Brasil. Te prometo um salário de R$ 3.000. Tu chega lá, vai trabalhar na carvoaria, eu vou te pagar R$ 1.000, tu vai trabalhar 14 horas por dia, tu não vai ter carteira assinada, tu não vai ter férias, tu não vai ter 13º, tudo que tu come eu te vendo e te cobro e te vendo a preços extremamente elevados
Parabéns, você é um escravo. É a chamada escravidão presumida. Existem muitos escravos presumidos do Brasil. Onde é que eles estão? Eles estão nas carvoarias, eles estão nas olarias. Lá em São Paulo, nos bairros do Brás, no bairro da Moca, que são bairros tradicionais por ter produção de tecidos, há muitos escravos presumidos, que, além de escravos presumidos, são imigrantes ilegais, bolivianos, colombianos, vêm para cá, trabalham 12, 13, 14, 15 horas por dia, não recolhem impostos e, aos olhos da justiça, são escravos presumidos. Eu até faço uma comparação, pessoal. O salário mínimo no Brasil hoje é R$ 880 reais. O salário mínimo na Bolívia é R$ 160 reais, cara. É muito pouco o salário mínimo na Bolívia. O boliviano, ele sai da Bolívia, vem para cá e vai trabalhar numa fábrica dessa. Ele ganha por produção. Ele vai receber um salário de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500 reais. Imagine você. Eu não sei quanto você ganha, mas imagine que de uma hora para outra tu começasse a ganhar 8 vezes mais do que tu ganha hoje. Como é que tu ia ficar? Hã? Rico, exatamente. Porque tu vive com um salário. Tu tá ganhando 8 vezes mais. Parabéns, você tá rico. Esse é o perfil do boliviano. O boliviano tá lá nessas fábricas de tecido, tá ganhando bem mais do que ele ganhava para fazer a mesma coisa na Bolívia. Ele vai pegar o dinheiro, vai mandar para a Bolívia, vai comprar uma casa, vai pagar a educação dos filhos e vai sobreviver enquanto ele pode aqui no Brasil e tentar fazer um pezinho de meia, como muitos brasileiros fizeram ao irem aos Estados Unidos, ao irem para alguns países europeus. Os caras estão fazendo a mesma coisa. Existe escravidão nesse país. E o pior, dentro da nossa casa, tu ainda tinha a doméstica. Professor, mas a doméstica não é uma escrava. É, eu vou comparar, tá? Tu é um trabalhador qualquer. Quais são os direitos trabalhistas que tu tem? Tu tem uma carteira assinada, tu tem uma jornada de 44 horas semanais, tu tem um repouso semanal remunerado, tu tem férias, tu tem 13º, tu tem FGTS, tu tem blá, 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 pichu, tu tem muitas coisas. Professor, e a empregada doméstica? Ela tinha uma carteira assinada? Tinha. Ela tinha férias? Tinha. Ela tinha 13º? Também. O que ela não tinha? Uma jornada pré-determinada. Tu sabe, pessoal, nas nossas casas, a empregada doméstica, ela era a primeira a acordar e a última a dormir. A empregada doméstica era a primeira a acordar e a última a dormir. Ela não tinha uma jornada de trabalho pré-determinada. Hoje ela tem. Tem que trabalhar 44 horas. Se trabalhar mais, tem que receber hora extra. E mais, o FGTS ele era facultativo. Se o patrão quisesse, ele depositava o FGTS. Se ele não quisesse, aí ele não depositava. E a maior parte dos patrões não depositavam. Desde outubro de 2015, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 9 meses, faz 9 meses, tá? Desde outubro de 2015, o patrão é obrigado, não é mais facultativo, é obrigado, certo? Ele é obrigado a pagar o FGTS da sua empregada doméstica. Então, a PEC das domésticas, ela foi criada para romper com essa perspectiva escravocrata que diferenciava a relação trabalhista de um empregado doméstico com qualquer outro tipo de empregado. Posso dizer que é uma evolução na nossa legislação, sobretudo no que tange aos direitos humanos. Quem tem uma empregada doméstica em casa sabe quanto ela é importante. Sabe quando é que você vê a importância da sua empregada doméstica? Quando ela entra de férias. Quando ela vai no final de semana, aí a madame aí, ó, vai esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. O patrão também, ó, vai pegar a vassoura e fazer a limpeza da casa. Tá certo? Belezinha, galera? Tema quente, hein? Tema quente. De repente tá na tua prova. Escravidão no Brasil contemporâneo e PEC das domésticas. Beleza? Vamos lá, né? Ó, meia hora de aula. Meia hora de aula, 5 questões na tua prova. Já ganhou. Que lindo. Vamos para a próxima? Pessoal, questão de número 7. De olho na tela. Questão número 7 diz assim, ó. O noticiário tem revelado uma série de denúncias de atos de corrupção envolvendo empresários e autoridades. Tais fatos repercutem seriamente na vida do país. Assinale a alternativa correta sobre o tema. Letra A. As adversidades no campo político afetam a esfera econômica e tendem, se não forem sanadas,
a agravar a situação do país. Letra B. A crise política, felizmente, não tem provocado danos maiores à economia. Nada. Exemplo disso é a manutenção das notas positivas da economia brasileira nas principais agências de avaliação de crédito internacionais. A gente acabou de ver que isso não acontece, né? A gente vê uma questão que já veio de uma forma diferente. Letra C. Os efeitos da crise política chegam, por exemplo, ao mercado cambial. A queda do valor do real frente às diversas moedas estrangeiras tem causado um impacto negativo nas exportações brasileiras, afetando a economia das empresas e dos estados exportadores. Letra D, por sua solidez, mas olha, a economia brasileira tem passado ao largo da crise política. No entanto, muitos analistas vêm advertindo de que, em curto prazo, poderá ter efeitos devastadores. Em face de sua enorme capacidade de produção e do grande mercado consumidor, os problemas políticos ainda não se refletiram na economia brasileira. A inflação está sob controle e os índices de consumo e de confiança não foram abalados. Questão fácil, cara. Tu vai marcar a letra A. A letra A está dizendo aí, ó, as adversidades no campo político afetam a esfera econômica e tendem, se não forem sanadas, a agravar a situação do país. É o que você está vivendo agora, parceiro. Olhe, desde o início do ano, a gente está vivendo essa crise política sem fim. O Congresso só pensa no poder, na substituição, o golpe instituído que a gente está assistindo. Professor, quais são as medidas eficazes que estão sendo feitas para recuperar a economia do país? Praticamente nada. Nos últimos meses, só se falou de impeachment e de articulações ou pró ou contra impeachment. Enquanto isso, o desemprego aumenta e a economia do país está bancarrota, tá? Tu vai marcar letra A de amor na questão de número 7. Vamos para a oitava questão. Considere o texto a seguir. A presidente Dilma Rousseff, em pronunciamento no G20, externou integral solidariedade ao povo francês e ao presidente François Hollande, que cancelou sua participação após os atentados. Essas atrocidades tornam ainda mais urgente uma ação conjunta de toda a comunidade internacional no combate sem tregas ao terrorismo. Pessoal, um texto, né, da presidente Dilma criticando os atentados realizados pelo Estado Islâmico na França. Em aulas passadas, nos vídeos passados, a gente falou sobre isso também. A França foi alvo de 2 grandes atentados do Estado Islâmico. Um atentado foi realizado em janeiro, que foi o atentado daquele jornal satírico Charlie Hebdo, e um outro atentado lá em novembro, já chegando em dezembro, que foi o atentado à casa de show Bataclan e a vários outros espaços, restaurantes que eram muito bem frequentados lá na França. Mas a questão não fala sobre isso. O texto introdutório fala sobre isso. Olha a pergunta. A reunião do G20 no ano de 2015 foi realizada... Professor, vou chorar. Não chore. Sabe por quê? Isso é uma daquelas questões de gaveta. São 2 qualidades de pessoas que acertam. Quem chuta e quem lembra da matéria na TV que fala dessa reunião. Pessoal, a reunião do G20 em 2015 foi realizada na Turquia, diga-se de passagem. Ah, professor, isso pode cair na prova? Pode. É uma questão de gaveta? Sim. E por isso que a gente estuda tudo. E digo mais para você, tá? Geralmente, o que cai na prova é o que você não estudou. Portanto, estude. Estamos aí para isso, tá? Vamos à 9ª questão. A 9ª questão, pessoal, diz assim: menos divulgada pela mídia brasileira, mas tão importante quanto a Operação Lava Jato, a Zelotes é uma operação iniciada em 2015 pela Polícia Federal para investigar denúncias de corrupção. Letra A. Envolvendo uma organização criminosa transnacional que, em menos de 5 anos, desenvolveu um esquema multimilionário de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas em 4 estados. Letra B. Envolvendo um gigantesco esquema de evasão fiscal, alegadamente operado com conhecimento e encorajamento do Banco Multinacional Britânico HSBC, através de sua subsidiária na Suíça. Pessoal, só lembrando, o HSBC é um banco espanhol.
Inclusive, o HSBC ele não opera mais no Brasil, porque no ano passado foi envolvido em algumas denúncias que colocaram o banco em xeque, né? Na realidade, o banco HSBC estava escondendo dinheiro de milionários brasileiros em paraísos fiscais. Isso é uma matéria que não aparece na Rede Globo de televisão, porque tinha um pessoal da Rede Globo que estava envolvido no sistema. Só para lembrar e falar mal da Globo. Letra C. No Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que é o órgão da Receita Federal responsável por julgar recursos administrativos de atuações contra empresas e pessoas físicas por sonegação fiscal e previdenciária. Letra D. Coordenada por uma organização criminosa composta por uma extensa rede integrada de servidores públicos, policiais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, agenciadores de seguros responsáveis por retiradas e fraudes do seguro DPVAT. Nossa resposta, fácil demais, né? Letra C, no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, no CARF, que é o órgão da Receita Federal responsável por julgar recursos administrativos de atuações contra empresas e pessoas físicas por sonegação fiscal e previdenciária. Muitas empresas caíram nas mãos das Zelotes, tá? Beleza, gente? Vamos para frente? Questão de número 10. Décima questão. Décima questão diz assim: o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional a emenda constitucional criando uma contribuição semelhante à extinta CPMF. Esta medida faz parte do pacote fiscal para tentar reequilibrar as contas em 2016. Depois disso, um grupo de governadores se reuniu com a presidente Dilma e pediu que a alíquota de contribuição fosse aumentada. Desta forma, a União e os estados dividiriam o valor a ser arrecadado. Respectivamente, quais são as alíquotas propostas originalmente pelo governo federal e pelos governadores? Letra A, tá? 0,2% e 0,18%, a um total de 0,38%. Professor, o que é a CPMF? O pessoal mais vivido vai lembrar. A CPMF ela foi implantada no Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso. E ela foi implantada através de uma medida provisória com duração máxima de 10 anos. Ela funcionava assim, lá na época do FHC. 0,36% de todas as operações financeiras realizadas seriam abatidas em forma de impostos e direcionadas para o governo. Professor, isso é muito ou é pouco? Quero lhe ouvir, o que é que você acha? É muito ou é pouco? Você disse muito, né? Para você não é não. Para você é pouco. Ó, vamos analisar. Vou partir do princípio que você ganha 100 mil reais por ano. Quem ganha 100 mil reais por ano deve ter um salário de 7 mil e poucos reais, tá? O teu salário é pago através de uma conta bancária. Se tu vivesse lá na época de FHC com esse salário, em um ano tu ia sacar esses 100 mil reais. Sabe quanto é que tu ia pagar de imposto em um ano? 0,36% de 100 mil reais. Sabe quanto é que dá? 360 reais. Para você é muito ou é pouco? É pouco. Você não morre de fome, não. Agora eu vou partir do princípio que tu é uma empresa, que tu é uma indústria e que tu tem uma movimentação bancária anual de 100 milhões de reais. Tu há de convir comigo que a CPMF é muito, muito dinheiro para você. Na prática, a CPMF ela prejudica mais os empresários do que o povo. Mas o povo já está cansado de pagar tantos impostos. Professor, me dê números, números, números. A CPMF de FHC gerava 40 bilhões de reais por ano para o governo brasileiro, porque é a soma de todas as operações financeiras realizadas no país. Um exemplo, tu vai a uma lanchonete e compra uma coxinha, é 3 reais. Aí tu passa no cartão, passa o cartão. 3 reais, sai da tua conta e vai para a conta do dono da padaria. Sai da tua conta 3 reais mais 0,36% de 3 reais. Quando o dono da padaria for comprar trigo, ele vai sacar aqueles 3 reais. Aí vai sair da conta dele 3 reais mais 0,36% de 3 reais. É um tributo que ele é captado várias vezes, por isso gerava tanta grana. A CPMF, criada por FHC, acabou no governo Lula. Mas, na atualidade, em meio a essa crise, a presidente Dilma levantou a bandeira. A gente tem que recriar a CPMF. A alternativa para recuperar a economia do Brasil é o retorno da CPMF. O PMDB disse, não, eu não aprovo o retorno da CPMF, o povo brasileiro já paga muito imposto. Lembra que a conversa era essa?
Aí o PSDB disse, não, porque o povo brasileiro já paga muito imposto, nós não vamos apoiar. Fizeram o impedimento da primeira parte do processo da Dilma. Aí o Temer assumiu. Aí o Temer, olha, realmente, uma alternativa para recuperar a economia do Brasil é a CPMF. É tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se a CPMF for criada, ela tende a ser criada nesses valores que foram apresentados para vocês. Professor, resolve o problema do país? Não resolve. Porém, alivia, diga-se de passagem. Beleza, gente? Tu vai marcar aí, ó, 10ª questão, letra A. Essa é a nossa resposta. Belezinha? Vamos seguindo em frente? Vamos lá. Questão de número 11. Lê com atenção o trecho da notícia abaixo. Tu vai lembrar dessa situação aí, ó. O deputado Jair Bolsonaro deve recorrer até segunda-feira, 21 de setembro, da sentença decretada pela 18ª Vara Civil de Brasília, que exigiu pagamento de uma indenização de R$10 mil por danos morais causados à deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Anunciada ontem, em 17 de setembro, a decisão foi motivada pelas discussões entre os dois parlamentares em 2013, que se repetiram no final do ano passado no plenário da Câmara. Qual foi o motivo dessa condenação? O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro, que por muitos é amado, né? Bolsonaro, por muitos é até chamado de bolsomito. É assim, né? Por outros, ele é tipo. Eu não vou nem falar, mas eu apenas vou pensar. Sabe o que eu estou pensando? Pronto, é mais ou menos isso daí. Bem, o Bolsonaro deu uma entrevista para uma jornalista australiana. E depois que ele deu essa entrevista, a jornalista ficou pasma por alguns instantes de conversa com ele, né? E soltou a informação apontando que ele era o político mais repugnante da história do país. Muitos brasileiros o amam. Eu sou um dos que o odeia, tá? Eu queria só deixar registrado. Inclusive, ele é pré-candidato a presidente. Inclusive, se você passar uma pesquisa hoje, ele tem aí 18% das intenções de voto. Ele tem voto até porque o discurso que ele utiliza é um discurso que agrada os integrantes da direita e até, de certa forma, alguns segmentos da sociedade brasileira de baixa renda. O discurso dele é um discurso que acaba agradando, né? Não sei até onde ele agrada, mas é um cara que tem votos. Não acredito que ele seja eleito presidente, mas é um cara que tem voto numa próxima eleição, diga-se de passagem. Mas bem, qual foi o motivo da condenação? O que ele fez com a Maria do Rosário? Você lembra? Vamos aqui nas alternativas. Letra A. Maria do Rosário acusou Bolsonaro de ladrão e de receber propina de empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. Ele, com o dedo em riste, chamou-a de estelionatária por responder a diversos processos de cobrança de dívidas em juízo. Letra B. Maria do Rosário afirmou em entrevista que Bolsonaro não estava em seu juízo normal. O deputado não gostou do teor da matéria jornalística, invadiu o gabinete da deputada aos gritos e só não a agrediu devido à intervenção de segurança da Câmara. Letra C. Maria do Rosário acusou Bolsonaro de incentivar a prática de estupros. Ele empurrou-a e chamou-a de vagabunda. Depois disse que só não a estupraria porque ela não merecia. Letra D. Maria do Rosário chamou o Bolsonaro de pedófilo e o acusou de acobertar uma rede internacional de criminosos. Bolsonaro baixou o nível com a deputada, utilizando palavras de baixo calão, e os dois entraram em vias de fato em plena Câmara de Deputados. Letra E. Maria do Rosário rotulou Bolsonaro como estelionatário e ficha suja, só estando na Câmara à custa de mandatos de segurança. Depois disso, os dois quase chegaram às vias de fato e Bolsonaro prometeu delatar segredos da vida privada da deputada nas redes sociais. Promessa esta que cumpriu na semana seguinte, né? Isso aqui está parecendo o programa do Ratinho, nessa questão. Mas a resposta é a letra C, como você pode ver. Maria do Rosário acusou Bolsonaro de incentivar a prática de estupros e empurrou-a e chamou-a de vagabunda. E depois disse que só não a estupraria porque ela não merecia. Você deve se recordar do moído que foi no Brasil nessa época por causa aí dessa forma como o Bolsonaro ele se portou em relação a uma mulher, né? Já era esperado, até porque o comentário dele é esse comentário mesmo que machista, preconceituoso,
homofóbico, que desrespeita os princípios dos direitos humanos. A gente viu aí a menção que ele fez ao Kisa Brilhante quando foi se reportar a presidente Dilma, um dos maiores torturadores aí que já nos apareceram na época do regime militar. Mas bem, vamos lá. Questão de número 12. De olho na tela, tá? Questão número 12 diz assim: criada por meio de iniciativa popular, liderada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e contando com mais de 1,3 milhões de assinaturas, cidadãos de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, foi sancionada no Brasil em 2010 a Lei Tananã, como ficou conhecida, que impede, por exemplo, o Tananã dos condenados por corrupção eleitoral. Assinar a alternativa que completa correta e sequenciadamente a afirmativa anterior. Você tem duas lacunas para preencher. Nossa resposta é a letra A. A lei que está sendo falada é a lei da ficha limpa, como ficou conhecida, que impede, por exemplo, o registro de candidatura dos condenados por corrupção eleitoral. Questão fácil, né? Acho que todos que fizessem essa questão, muito possivelmente, acertariam, tá? Tu vai marcar 12, letra A. Vamos à questão de número 13, certo? Questão número 13 diz assim: o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou no dia 20 de agosto ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Deurnos Acunha, PMDB do Rio de Janeiro. Eduardo Cunha, tá? Eu fico só falando mal dele mesmo. Por suposto envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. Na denúncia de 85 páginas, o Procurador-Geral pede a condenação de Cunha, acusado, entre outros crimes, o crime de letra B. Nossa resposta: corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Inclusive, encontraram os milhões aí depositados em nome dele em paraísos fiscais, né? Disse: não, esses 5 milhões não eram meus, né? Poxa, eu gostaria muito, se alguém quiser depositar 5 milhões na minha conta, eu posso passar pelo WhatsApp o dado aí para vocês, né? Eu acho que 5 milhões não é muito fácil, não, e não é todo mundo que sai depositando 5 milhões de presente aí para outras pessoas, né? Mas tudo bem. Vamos lá, galera, questão de número 14. De olho na tela. O debate sobre a reforma política alcança diferentes setores da sociedade. No ano de 2015, a Câmara de Deputados aprovou um texto referente à reforma política. Assinale a alternativa que apresenta uma das principais medidas aprovadas na Câmara Federal. Letra A. A idade máxima para candidatura de senadores será de 50 anos. B. Os políticos federais serão proibidos de mudar de partido. C. Governadores não poderão mais se candidatar à reeleição. Letra D. A idade mínima para a candidatura de deputado será de 40 anos. E letra E. A presidência da República só poderá ser ocupada por ex-senadores. A resposta, pessoal, é letra C. A letra C diz, ó, governadores não poderão mais se candidatar à reeleição. Isso, pessoal, é uma proposta da reforma política. Inclusive, naquela época lá das manifestações, lembra das manifestações que ocorreram lá no governo da presidente Dilma, de junho de 2013? O povo foi às ruas clamar pela idoneidade dos nossos políticos. O povo foi às ruas, gritou, berrou, se manifestou, e a presidente Dilma deu uma acalmada na população, dizendo: povo brasileiro, eu ouvi os gritos de vocês nas ruas, e eu estou aqui para lhe apresentar os meus 5 pactos. São 5 pactos propostos pela presidente Dilma. Ela propôs um pacto pela responsabilidade fiscal dos estados e dos municípios. Ela propôs um pacto pela reforma política, que nesse pacto ela disse: vou insuflar a realização de um plebiscito que vai transformar ou não a corrupção em crime hediondo. Ela disse: eu vou realizar um plebiscito, um referendo, o povo brasileiro vai votar. Se o povo brasileiro quiser que a corrupção seja um crime hediondo, será. Se o povo brasileiro não quiser, não será. Eu preciso de plebiscito para essa resposta? Claro que não. Quando foi que esse plebiscito ou referendo foi realizado? Ele não foi. Isso aí, pessoal, foi só uma matéria para dar uma acalmada na população. Outras propostas da reforma política: acabar com a reeleição e estender o mandato de governador e presidente de 4 para
5 anos, sem direito à reeleição. Não tem direito para se fazer a reeleição. Essa é a proposta aí da reforma política. A tendência é que a reeleição ela desapareça. Isso não vem sendo debatido na atualidade por causa da crise institucional do processo de impedimento do atual presidente da República. Mas é uma das propostas. Ela disse, eu tenho um pacto pela saúde pública. No Pacto da Saúde Pública, ela disse, vou aumentar o número de vagas para curso de medicina, inclusive fez. E vou importar médicos. De onde é que os médicos vieram? Hã? Exatamente, do Brasil. A maior parte dos médicos do Mais Médicos são brasileiros. Professor, mas tem os cubanos. É uma pequena quantidade de cubanos. Professor, mas o Brasil escraviza os cubanos. Calma, rapaz. Isso foi campanha política. Repara, tá? O Brasil é um país capitalista, certo? E Cuba é um país comunista. Médicos cubanos atuam em diversas partes do mundo. Cuba é comunista, o Brasil é capitalista. No programa Mais Médicos, o Brasil pagava, se eu não me engano, R$ 10.096 para cada médico do programa. Por que eu lhe disse que a maior parte dos médicos são brasileiros? Brasileiros que se formaram na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, e ainda não tinham diploma revalidado, foram convidados a vir para os Mais Médicos. E vieram, e exerceram a medicina, ganhando 10 mil e poucos reais por mês. Cubanos vieram, espanhóis vieram, argentinos vieram. O Brasil paga por um médico 10 mil e poucos reais. O Brasil não pagava ao cubano, pagava a Cuba. E Cuba repassava uma parte desse valor para o cubano. O Brasil paga por um médico cubano 10 mil e poucos reais. Cuba repassa 1.700, 1.800 reais para o médico. Professor, tá vendo? Isso é escravidão. Não, rapaz. Cuba é comunista. Cuba tem um objetivo. Qual é o objetivo de Cuba? Evitar uma segregação econômica. Em Cuba, pessoal, eu tenho um projeto, é não ter classe social. Aqui no Brasil, médico ganha pouco? Não ganha, cara. O médico recém-formado, que não sabe de nada, ele começa ganhando 10 mil reais. O professor ele não sabe de nada por quê? Porque ele pensa que sabe, mas não sabe. Quem vai fazer ele é a experiência, é o mercado de trabalho. Ó, o cara faz uma graduação de 6 anos de medicina, depois ele vai fazer uma residência, tem residência de 2, de 3, de 4 anos. Depois que ele faz a residência, e na residência ele está metendo a mão na massa, ele está começando a virar médico. Eu gasto 10 anos para fazer um médico. Eu gasto 10 anos para fazer um médico. E um médico recém-formado, que não sabe de nada, ele começa ganhando 10 mil reais. Tu é psicólogo, eu sei que tu é psicólogo. Tu quer dizer para mim que teu primeiro emprego, tu começou ganhando 10 mil reais? Claro que não. Se tu começasse ganhando 10 mil reais, tu não tá nem fazendo esse concurso. Tu já parou para pensar nisso? Lógico. Pessoal, é uma profissão que, devido à escassez, é muito bem remunerada. Cuba quer romper com isso. Dificilmente tu vê um médico pobre. Eles não são pobres, porque ganham bem. Se eu pagar 10 mil reais ao cubano, ele vai acumular capitais. E isso o país dele não quer. Porque Cuba é comunista. Uma coisa é ser capitalista, outra coisa é ser comunista. Cuba é um país comunista, certo? Voltando aqui, ó, nos pactos propostos pela presidente Dilma. Um pacto pela segurança pública foi um fracasso. Um pacto pela mobilidade urbana, um fracasso. Um pacto direcionado para a educação. Eita, olha aí, show. Sabe o que é que ela disse? Ela disse que 100% dos royalties do petróleo iriam para investir em educação e assim o país ia dar um salto de desenvolvimento. Só que depois foi revisto. Ela disse, não, eu não vou mandar 100% para a educação, eu vou mandar 75% para a educação. A saúde pública ainda é um problema muito sério no Brasil, 25% eu vou mandar para a saúde pública. Esses são os pactos propostos por Dilma logo após aquelas manifestações que nós assistimos, tá, pessoal? Então, vamos na sequência, vamos para a questão de número 15. Vai lá, de olho na tela. A questão número 15 diz assim, uma questão que muitas pessoas iriam acertar também. Deflagrada em 2014 pela Polícia Federal, a Operação Lava Jato investiga um grande esquema de desvio envolvendo algumas das grandes empresas brasileiras. Entre as empresas a seguir, aqui está no centro das investigações
da referida operação é a Petrobras, uma das grandes do mundo do petróleo. Tu vai marcar letra B de bola, certo? Letra B de bola é a nossa resposta. Vamos lá na 16. Nas investigações da Operação Lava Jato, que apura esquemas de desvio de dinheiro e corrupção na Petrobras, colocaram a figura do delator no centro das atenções, ao fazer uso da delação premiada. Com relação à figura do delator, responda a assertiva verdadeira. Inclusive, o pessoal está até querendo acabar com esse negócio de delação premiada, né? Porque se deixar mais 6 meses de delação premiada, não sobra nem os faxineiros do Congresso, porque todo mundo cai na malha fina, né? Vai lá, vamos lá. Letra A. No caso das investigações sobre a estatal, os delatores em questão são somente pessoas que só testemunharam ou viram alguma coisa suspeita. Letra B. O nome delação premiada vem do fato de um acordo ser considerado um prêmio para o réu, que pode reduzir em até 2/3 da sua pena ou perdoar o crime se as informações reveladas forem comprovadas e tiverem relevância e valor para o Estado. Letra C. Ela sempre deve ser feita de forma involuntária pelo delator e só pode ser usada em casos envolvendo organizações criminosas. Letra D. Um dos primeiros países a usar o recurso da delação premiada foi o Brasil em 1775. Questão fácil, né, gente? Ó, vai marcar a letra B. Ó. O nome delação premiada vem do fato do acordo ser considerado um prêmio para o réu que pode reduzir até 2/3 da sua pena ou perdoar o crime, caso as informações reveladas sejam relevantes para o Estado, né? A gente está vendo essa reviravolta que deu aí nos últimos 10 dias na política brasileira após a delação do Sérgio Machado. O Sérgio Machado, que é ex-presidente da Transpetro, ele fez uma delação premiada, né? Tu deve se recordar nos áudios, os áudios foram áudios assim, tipo, muito fortes, né? O áudio era o Sérgio Machado ligando para o Romero Jucá, braço direito lá do Temer, dizendo: Jucá, cara, a gente tem que derrubar esse governo. Ei, pessoal, essa gravação é de março, tá? Antes da votação da Câmara de Deputados. Jucá, a gente tem que derrubar esse governo, porque só assim a gente estanca a sangria. O que é que seria a sangria? A Operação Lava Jato, que estava pegando todo mundo. Jucá, chama o Renan Calheiros para que a gente possa conversar. O Renan Calheiros está dando nas costas do Eduardo Cunha, mas ele não se tocou que depois de derrubar o Eduardo Cunha, ele é o próximo da lista. Depois foram pegas aquelas conversas com o José Sarney e o Renan Calheiros. O PMDB, ele foi à bancarrota, tão sujo o quanto o PT no quesito corrupção, diga-se de passagem. É uma delação premiada. O Sérgio Machado vai aliviar a pena dele. Na prática, o Sérgio Machado está tirando o dele da reta, diga-se de passagem, tá? Questão de número 16 já foi. Vamos lá, questão de número 17. Questão número 17 diz assim, ó. O plenário do Senado aprovou nessa quarta-feira a recondução do atual Procurador-Geral da República para mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Candidato mais votado na lista tríplice do Ministério Público Federal, foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para permanecer por mais 2 anos à frente da PGR. No comando do Ministério Público Federal, é responsável por conduzir as investigações sobre políticos da Operação Lava Jato. Trata-se do cara que está na mídia direto. Estamos falando do Rodrigo Janot. Tu vai marcar a letra B, ó, pessoal. Tu se liga, cara, porque os nomes desses parlamentares que estão em evidência, eles podem aparecer na sua prova, porque eles aparecem muito e acaba se confundindo na mente de vocês. Faz uma listinha, lista o nome dos caras e fica olhando para tu encaixar cada um no seu respectivo lugar. Beleza? Vamos à frente, ó. Questão de número 18. Vai lá, de olho na tela. Questão número 18 diz assim: o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou denúncia ao Supremo Tribunal Federal em que acusa o presidente da Câmara de Deputados, fulano de tal, de ter recebido propina no valor de ao menos 5 milhões de dólares para viabilizar a construção de 2 navios sondas da Petrobras no período entre junho de 2006 e outubro de 2012. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Quem foi esse bandido? Falei bem alto para me ouvir. Exatamente, Eduardo Cunha, vulgo Eduardo
Deus nos acunha, diga-se de passagem. Pessoal, tu vai marcar aí, ó, letra C de coração. Tu tá vendo como os temas se repetem? Eu tô te mostrando questões diferentes, que caíram em concursos diferentes. Os assuntos são os mesmos. Quando você os sabe, você acerta. Só muda a forma como se aborda o tema, só muda a pergunta, mas o assunto é o mesmo. Eu coloquei essas questões assim, ó, uma próxima da outra, para tu ver como esses temas se repetem. O caminho é esse, cara. Tu responder tuas questões, assistir as videoaulas, tu vai me ver na prova. Eu olhando, sorrindo para você, bebendo água na hora da prova, comendo chocolate e dizendo, vai que é tua, vai que é tua, vai, faz a bolinha no lugar correto. Gol, gol, Brasil, Brasil, passou, passou, passou. Partiu churrasco e Natal. Já estou me preparando psicologicamente para ir. Belezinha, galera? Ó, nosso aulão tá quase acabando, mas eu vou responder mais umas questõezinhas para você, tá? Hoje é sábado, dia de fazer o quê? Exatamente, estudar, porque a nossa prova é daqui a alguns dias. Vamos lá, questão de número 19. Essa daqui é a famosa questão de gaveta. Tipo aquela questão de conhecimentos gerais para você ter raiva no final da prova. Personagem histórico brasileiro conhecido como patriarca da independência. Marechal Deodoro da Fonseca? Não. O Deodoro da Fonseca proclamou a República. Rui Barbosa? Não. Era um jurista que atua em diversas questões territoriais no Brasil do começo do século XX. José Bonifácio de Andrade e Silva, sim, foi o cara que apoiou Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil. Joaquim Silvério Reis, lembra desse cara? Esse cara aí, ele era da Inconfidência Mineira, foi o delator que entregou Tiradentes e os seus amigos, tá? Tu vai marcar letra C, José Bonifácio de Andrade e Silva, tá? Questão de número 20. Está acabando. Para a gente finalizar, respondemos aí 20 questõezinhas, tem uns 15 temas legais para estar na sua prova. Vou devagarinho, tá? Para ficar com saudade e gostinho de quero mais. Veja, questão de número 20. Com o tema repercutindo, a sociedade está dividida entre os que são a favor e os que se manifestam contrários à proposta de emenda à Constituição, a PEC 171, olha o nome da PEC, 171/93, com argumentos convincentes de ambos os lados. Leia 2 desses argumentos. Aí lá vai, tá? Em um país de diferenças sociais enormes, é um crime a sociedade querer punir ao invés de tratar, principalmente se motivada por um sentimento de vingança. É um discurso fácil, mas que não resolve o problema. Logo abaixo, né, temos uma outra visão. A sociedade não aceita mais a impunidade e não deseja mais sentir o medo, o pavor e o receio que vem sentindo no seu dia a dia. A PEC 171/93 trata, letra A, do ajuste fiscal, letra B, da idade mínima de aposentadoria de juiz, letra C, da maioridade penal, letra D, do combate ao trabalho escravo, ou letra E, do marco regulatório da internet. Olha a nossa resposta, da maioridade penal. Pessoal, é um tema polêmico, né? Eu vou dar 2 versões. A primeira versão, parta do princípio que a sociedade brasileira não aguenta mais ser usurpada por menores infratores. Ou seja, a gente tem discernimento que o jovem de 16 anos tem maturidade para votar. Se ele pode votar, por que não pode responder pelos seus próprios atos? Naturalmente, se a gente fizer uma análise assim, a grosso modo, rápida, a gente quer que seja reduzida a maioridade penal para culpabilizar, para sancionar os menores infratores. Só que, por um outro lado, você tem que partir do princípio que os nossos presídios estão lotados. E se você reduzir a maioridade penal, eu quero saber onde vai se colocar tanto o presidiário. Olha, preste atenção. As organizações internacionais dizem que um presidiário, ele deve ter... Vocês são psicólogos, vocês sabem disso. Um presidiário, ele deve ter pelo menos 6 metros quadrados só para ele numa cela. Vamos falar do presidiário brasileiro? Ele tem 72 centímetros quadrados. Uma cela que era para ter 3 pessoas tem 20, pessoal. As celas são superlotadas. A cadeia é a universidade do crime. Se eu pegar um moleque desse de 16 anos e jogar dentro da cadeia, ele vai chegar lá roubando carteira e vai sair com curso técnico profissionalizante de como estourar caixa eletrônico. Ele vai sair com curso técnico de engenharia, tipo uma topeira cavando buraco para fugir do presídio. Então, acho que resolver
reduzir a maioridade penal não resolve o problema. Professor, para resolver esse problema para a gente, poxa, eu não tenho como resolver. Eu imagino como é que se pode resolver. Exemplos: a Finlândia está fechando presídios. A Dinamarca está fechando presídios. Na Alemanha, alguns presídios viraram museu. Olha, um presídio era assim. Professor, por que eles estão fechando? Porque não tem quem prender. Professor, qual é o país que hoje mais prende no mundo? Pessoal, o país que mais prende no mundo chama-se Estados Unidos da América. Lembre-se que os Estados Unidos têm presídios privados. Analise comigo. Você tem uma padaria. Você vive de quê? Vender pão. Exatamente. Tu tem um presídio. Tu vive de quê? Prender gente. Então, quanto mais gente tu prende, melhor para a estabilidade da sua empresa. Não é assim que funciona? Eles prendem muito porque os seus presídios são privados, business, negócio. No Brasil, a gente tem uma população de pouco mais de 200 milhões de habitantes e somos um dos países que mais prendem no mundo. O Brasil, pessoal, está entre os 5 maiores países, entre os 5 países que mais prendem pessoas no mundo. E se a gente mantiver essa tangente em crescimento, em breve, nós seremos o país que mais prende gente. Ah, professor, no Brasil não tem lei? Tem. Ah, professor, o Brasil não prende ninguém. Prende, o problema é que solta. Professor, e quem está solto? É preso de novo, é altíssimo índice de reincidência nos presídios. Estou querendo dizer para você que esse negócio de reduzir a maioridade penal, no meu entendimento, não resolve o problema. Professor, eu queria ver um menor infrator assaltando você. Você ia mudar de discurso na mesma hora, porque na hora eu não ia ser racional, eu iria agir com a emoção. Mas sendo racional, não resolve o problema. Pessoal, países de primeiro mundo não estão reduzindo a maioridade penal, estão aumentando a maioridade penal. Países de primeiro mundo estão fechando presídios, aqueles que eu citei, estão fechando porque não tem quem prender. Professor, então resolve o problema do Brasil, amenize a desigualdade social. Se você rompe, ameniza a desigualdade social, a tendência é que menos pessoas estejam vinculadas ao crime. Belezinha, gente? Ó, hoje, agora, nesse momento, a gente está fechando nosso aulão, tá bom? Vou desejar para vocês um ótimo final de semana. Estão faltando poucos dias para a sua prova. Agora é hora de você se abraçar com os materiais, tá? Professor, como é que eu vou estudar para fazer essa prova de atualidades? Cara, rever todas as videoaulas. Assiste todas as videoaulas. Pega os PDFs, lê os PDFs. O PDF de conflito ficou gigante, ele deve estar com as 50 páginas. Mas leia, porque um daqueles temas pode ser a questão da tua prova. Tu sabe que tu pode passar ou não por uma questão. Então tu se dedica, ó, responde as questões. Professor, já respondi. Responda de novo, tá certo? Veja as abordagens. Pode usar o grupo do WhatsApp, mande mensagem. Às vezes eu demoro para responder, mas respondo. Essa semana foi uma semana cheia de aulas para mim, foi uma semana corrida. Eu viajei também para fazer concurso, estava fazendo concurso lá em Maceió. Eu sou concurseiro do jeito que vocês são também. Estava fazendo concurso lá em Maceió, não tive tempo nem para respirar. Fora as minhas atividades de aula, também o concurso. A gente está junto nessa parada, então vamos de mãos dadas em direção à nossa aprovação. Beleza, galera? Ei, sucesso, grande abraço. Um bom final de semana para vocês. Estamos juntos. Tchau, tchau.